Descoberto em 1950, no coração da Dinamarca, o Homem de Tolun se destaca como uma das mais fascinantes relíquias arqueológicas do nosso tempo. Seu estado de preservação é tão extraordinário que despertou o interesse de historiadores, arqueólogos e antropólogos ao redor do mundo. O que torna esse achado ainda mais intrigante é a narrativa que emerge da sua existência e de sua morte, levando-nos a questionar práticas culturais e rituais de um passado distante. Ao ser encontrado em uma turfeira na região de Tolund, o corpo do Homem de Tolund foi retirado das profundezas do pântano, revelando não apenas sua forma física, mas também uma série de pistas que nos ajudam a entender o contexto histórico da Idade do Ferro. Com cerca de 2.400 anos, ele foi datado como um indivíduo que viveu em um período marcado por grandes transformações sociais e culturais. Durante essa época, a Europa estava passando por mudanças significativas, com o surgimento de sociedades mais complexas e estruturadas. O estado de preservação do Homem de Tolund é atribuído às condições únicas do pântano, que atuaram como um conservante natural. Sua pele, cabelo e até mesmo os traços faciais permanecem intactos, permitindo que estudiosos realizem análises detalhadas. A descoberta dele não só adicionou um importante capítulo à história dinamarquesa, mas também ofereceu uma janela para as práticas funerárias e rituais daquela época. Um dos aspectos mais notáveis da pesquisa realizada sobre o Homem de Tolund foi a análise de seu conteúdo estomacal, que revelou detalhes sobre sua última refeição. Os cientistas descobriram que, entre 12 a 24 horas antes de sua morte, ele consumiu um mingau composto de grãos, incluindo cevada, linho e persicária. Essa informação não apenas fornece uma visão sobre a dieta da época, mas também levanta questões sobre o status social e as práticas de sacrifício humano. A composição da refeição sugere que o Homem de Tolund não era um criminoso, mas possivelmente uma vítima de um ritual. O ato de sacrificar um indivíduo em um pântano, uma prática que pode ter sido comum em algumas culturas antigas, indica que ele pode ter sido visto como uma oferenda aos deuses, uma maneira de buscar proteção ou garantir a fertilidade da terra. Esse tipo de sacrifício humano, embora chocante para os padrões modernos, era, em muitos casos, um reflexo das crenças e valores sociais da época. A narrativa do Homem de Tolund não se limita apenas a um estudo arqueológico, ela nos convida a refletir sobre a complexidade das sociedades antigas e suas práticas. As evidências de sacrifícios humanos em diferentes culturas ao longo da história nos mostram que a relação entre os humanos e o divino era frequentemente mediada por atos de grande significado. Para os povos da Idade do Ferro, esses rituais poderiam ter sido vistos como uma forma de se conectar com forças superiores, e a preservação do Homem de Tolund nos ajuda a entender essas dinâmicas. O impacto dessa descoberta também se estende ao campo da ética e da moralidade contemporânea. À medida que os pesquisadores desvendam os mistérios do passado, somos desafiados a considerar como as crenças e práticas de sociedades antigas moldaram, e ainda moldam, nossa compreensão do mundo. O Homem de Tolund se torna um símbolo de nossa incessante busca por respostas sobre a condição humana e o que significa viver em uma sociedade. Em suma, o Homem de Tolund não é apenas uma curiosidade arqueológica, ele representa um elo vital entre o passado e o presente. Sua descoberta e o estudo contínuo de seu corpo e das circunstâncias de sua morte nos proporcionam uma rica fonte de conhecimento sobre as práticas culturais, alimentares e rituais da Idade do Ferro. À medida que continuamos a explorar e entender essas complexidades, o Homem de Tolund nos lembra da própria fragilidade da vida humana e da profundidade das histórias que ainda aguardam para serem contadas em nosso planeta. Com isso, ele não só deixa um legado histórico, mas também um convite à reflexão sobre nossa própria natureza e nossas crenças. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Um dos aspectos fascinantes do Homem de Tolund é o papel que as condições ambientais desempenharam na sua preservação. O pântano em que ele foi encontrado ofereceu um microambiente ideal, onde a acidez da água, a baixa temperatura e a falta de oxigênio contribuíram para a conservação não apenas do corpo, mas também dos tecidos moles e dos órgãos internos.
Essa conservação sem precedentes permite que os cientistas realizem análises que, de outra forma, seriam impossíveis em condições normais. A preservação do homem de Tolund é um testemunho de como os fatores naturais podem influenciar a arqueologia. Estudos posteriores em outros sítios arqueológicos têm se concentrado em entender como ambientes similares podem ter preservado outros corpos e artefatos. A pesquisa sobre o homem de Tolund ajudou a redefinir métodos de escavação e análise, influenciando a forma como os arqueólogos abordam sítios de sepultamento em regiões pantanosas. A análise do contexto do homem de Tolund também trouxe à tona discussões sobre a prática de sacrifícios humanos em diversas culturas. Em muitas sociedades antigas, sacrifícios eram realizados por várias razões, incluindo apaziguar deuses, buscar favores divinos ou em rituais de passagem. O fato de o homem de Tolund ter sido encontrado em um local de sacrifício sugere que esse tipo de ato era uma parte integral da vida religiosa e social da época. Estudos comparativos com outras culturas que praticaram sacrifícios humanos, como os maias ou os astecas, revelam padrões semelhantes em relação à escolha das vítimas e aos rituais associados. Essas comparações ajudam não apenas a contextualizar o homem de Tolund, mas também a entender como diferentes sociedades abordaram questões de vida, morte e espiritualidade. Essa interconexão entre culturas antigas é um campo de estudo fascinante que continua a evoluir. O homem de Tolund também levanta questões importantes sobre a preservação do patrimônio cultural e a ética da pesquisa arqueológica. A forma como os restos humanos são tratados e respeitados é um tema de crescente importância na arqueologia contemporânea. Com a crescente conscientização sobre a dignidade humana e os direitos dos povos indígenas, os arqueólogos estão cada vez mais discutindo como abordar a pesquisa e a preservação de restos humanos. A preservação do homem de Tolund e de outros achados arqueológicos deve ser feita com um profundo respeito pelas culturas que esses indivíduos representam. Isso inclui não apenas a abordagem científica, mas também a consideração das implicações morais e éticas associadas ao estudo de restos humanos. O diálogo entre cientistas, historiadores e comunidades locais é essencial para garantir que o legado desses indivíduos seja respeitado e que suas histórias possam ser contadas de maneira sensível e informada. O homem de Tolund permanece como um dos mais intrigantes e significativos achados arqueológicos da história. Sua descoberta não apenas nos oferece uma visão única sobre a vida e os rituais da Idade do Ferro, mas também nos convida a refletir sobre questões mais amplas relacionadas à preservação cultural, à ética na pesquisa e à interconexão entre sociedades. À medida que continuamos a explorar e a compreender o passado, figuras como o homem de Tolund nos lembram que cada vida, cada sacrifício e cada ritual tem um impacto duradouro, moldando a narrativa da humanidade e nossa compreensão de nós mesmos. A história do homem de Tolund é um convite à curiosidade, ao questionamento e, acima de tudo, à apreciação do intrincado tecido que compõe a experiência humana ao longo dos milênios. Através da pesquisa contínua e da reflexão crítica, podemos honrar esse legado e aprender com ele, permitindo que as vozes do passado nos guiem em nosso caminho para o futuro. A análise dos rituais associados ao homem de Tolund oferece uma visão mais profunda sobre como as sociedades da Idade do Ferro interpretavam a vida e a morte. O fato de que ele foi encontrado em um pântano sugere que os locais úmidos não eram apenas espaços de sepultamento, mas também de significados espirituais. Muitas culturas antigas acreditavam que os pântanos eram portais para o outro mundo, onde os vivos podiam se conectar com os deuses ou os espíritos dos ancestrais. Essa crença pode ter influenciado a decisão de sacrificar o homem de Tolund, transformando sua morte em um ato de devoção e não apenas de punição. Os sacrifícios humanos, embora perturbadores à luz dos valores contemporâneos, eram frequentemente considerados essenciais para a manutenção da ordem social e espiritual. A pesquisa indica que o homem de Tolund pode ter sido escolhido por suas características físicas ou sociais, possivelmente visto como alguém que possuía uma conexão especial com o divino. A ideia de que ele poderia ter sido um líder ou uma figura respeitada dentro de sua comunidade reforça a complexidade dos rituais de sacrifício, onde cada ato tinha um peso significativo e um propósito maior. Além de sua morte e sacrifício, a última refeição do homem de Tolund fornece pistas valiosas sobre os costumes alimentares e a agricultura da época.
O mingau que ele consumiu, feito de grãos como cevada e linho, indica não apenas uma dieta rica, mas também o conhecimento sofisticado de cultivo e colheita que existia nas sociedades da Idade do Ferro. Esses grãos eram fundamentais para a economia e a nutrição da época, refletindo uma cultura que valorizava a agricultura e a sustentabilidade. Essa informação é crucial, pois nos permite entender como a alimentação e a agricultura estavam interligadas com as práticas sociais e rituais. O ato de consumir um alimento específico antes de um grande evento, como um sacrifício, poderia ser visto como uma forma de se preparar espiritualmente, além de ser uma manifestação de gratidão pelas colheitas. Essa relação entre a dieta e a espiritualidade revela a interconexão que existia entre os elementos físicos e espirituais da vida cotidiana. O impacto da descoberta do homem de Tolun na arqueologia moderna não pode ser subestimado. A forma como seu corpo foi preservado e analisado estabeleceu novos padrões para estudos de restos humanos e artefatos. Essa descoberta inspirou uma série de investigações em outros pântanos e locais de sepultamento. Cada nova escavação que segue o exemplo de Tolun tem o potencial de revelar segredos sobre a vida e a morte de indivíduos que viveram em épocas muito diferentes. Além disso, o uso de tecnologias modernas, como a análise de DNA e a datação por carbono, tem permitido que os arqueólogos obtenham informações cada vez mais detalhadas sobre o passado. Essas técnicas não apenas ajudam a datar os achados, mas também a entender a genética das populações antigas e suas migrações. O homem de Tolun, portanto, é um símbolo da evolução da arqueologia como ciência, onde cada descoberta abre novas portas para o entendimento humano. Por fim, a história do homem de Tolun nos leva a ponderar sobre a questão da imortalidade e do legado que deixamos para trás. Embora seu corpo tenha sido preservado por milênios, é a história que ele representa que realmente transcende o tempo. O homem de Tolun não é apenas uma curiosidade arqueológica, ele é uma lembrança de que cada vida tem um impacto e que as histórias de nossos ancestrais continuam a moldar nossa compreensão de nós mesmos. Através do estudo do homem de Tolun e de outros achados semelhantes, somos convidados a refletir sobre nossa própria mortalidade e o que significa viver em uma sociedade. Cada ritual, cada escolha alimentar, cada sacrifício realizado por nossos antepassados nos conecta a uma rede de experiências humanas que transcende gerações. Assim, a pesquisa sobre o homem de Tolun é mais do que um simples exercício acadêmico, é uma exploração da essência da humanidade, de nossas crenças, medos e esperanças que, apesar do tempo, permanecem atemporais. O homem de Tolun continua a ser uma figura fascinante que ilumina os aspectos mais profundos e complexos da experiência humana. Sua descoberta e análise não apenas oferecem uma visão sobre a vida na Idade do Ferro, mas também nos conectam a questões universais que ainda enfrentamos hoje. À medida que seguimos explorando e desvendando os mistérios do passado, o homem de Tolun nos serve como um lembrete duradouro da fragilidade e beleza da vida, assim como da importância de entender e respeitar nossas raízes culturais. Através dele, somos inspirados a continuar nossa busca pelo conhecimento e pela compreensão, honrando assim o legado de todos aqueles que vieram antes de nós. A descoberta do homem de Tolun, em 1950, na Dinamarca, não apenas capturou a atenção do público como também trouxe à tona uma série de questões que permeiam a arqueologia contemporânea. Cada elemento encontrado junto ao corpo, desde os tecidos até os artefatos, oferece uma visão intrigante sobre as práticas e crenças da sociedade que habitava a região durante a Idade do Ferro. O método de sepultamento, a preservação excepcional e os rituais associados ao homem de Tolun são um ponto focal de interesse para arqueólogos e historiadores, pois ajudam a construir um retrato mais claro da vida cotidiana, das normas sociais e das crenças espirituais daquele período. O que torna esse achado ainda mais significativo é o fato de que ele não é um caso isolado. O estudo de outros corpos encontrados em pântanos, conhecidos como múmias de pântano, tem revelado padrões semelhantes de sepultamento e ritual. Esses achados têm contribuído para uma compreensão mais ampla de como as sociedades antigas lidavam com a morte e a espiritualidade, ilustrando a complexidade das relações humanas em um contexto histórico. O homem de Tolun não é apenas um corpo preservado, ele é um símbolo das interações sociais e culturais que moldaram sua comunidade.
A análise de sua vestimenta, que inclui um capuz de lã e uma faixa de couro, sugere que ele era um homem de status, possivelmente um líder ou um sacerdote. Isso levanta questões sobre como a hierarquia social influenciava a vida e a morte naquela época. Os rituais de sacrifício, em particular, podem ter sido uma maneira de reforçar a autoridade de líderes e a coesão social, criando um senso de identidade coletiva entre os membros da comunidade. Além disso, o contexto em que o homem de Tolund foi encontrado nos leva a refletir sobre o papel da religião na vida cotidiana. Os rituais de sacrifício eram frequentemente entrelaçados com a agricultura e a colheita, apontando para uma sociedade que valorizava a conexão com os ciclos naturais. Isso mostra como a espiritualidade e a sobrevivência estavam intimamente ligadas, com as comunidades buscando formas de garantir a fertilidade da terra e o bem-estar do povo. Com o avanço das tecnologias modernas, a preservação de achados arqueológicos como o Homem de Tolund ganhou uma nova dimensão. Técnicas de análise forense e de imagem por ressonância magnética têm permitido aos arqueólogos examinar os restos humanos sem danificá-los, revelando informações valiosas sobre a saúde, a dieta e as condições de vida das pessoas daquela época. Isso não apenas enriquece nossa compreensão do passado, mas também estabelece um padrão ético para a pesquisa em arqueologia. A preservação é um tema crítico na arqueologia contemporânea. À medida que novas escavações são realizadas e outros achados são feitos, a necessidade de proteger e respeitar esses sítios torna-se ainda mais evidente. Os debates sobre a ética na arqueologia estão em ascensão, levando a uma maior colaboração entre pesquisadores e comunidades locais. Isso é especialmente relevante em contextos onde os restos humanos pertencem a culturas indígenas ou historicamente marginalizadas, onde as vozes e as histórias dessas populações devem ser ouvidas, respeitadas. O impacto do Homem de Tolund transcende a academia e se estende à cultura popular. Sua história inspirou documentários, livros e até obras de arte, tornando-o um ícone da arqueologia. O mistério que envolve sua morte e as circunstâncias que o cercam alimentam a imaginação e a curiosidade do público, gerando uma nova apreciação pela história e pela importância da pesquisa arqueológica. A forma como o Homem de Tolund é retratado na mídia destaca a relevância de figuras históricas em nosso entendimento contemporâneo de identidade, cultura e espiritualidade. Essa popularização da história do Homem de Tolund pode ser vista como uma oportunidade para educar o público sobre a importância da preservação do patrimônio cultural. Ao trazer à tona questões sobre a vida e a morte de indivíduos do passado, podemos inspirar novas gerações a se interessarem pela história e pela arqueologia, promovendo uma maior conscientização sobre a necessidade de proteger nosso legado cultural. O Homem de Tolund é mais do que um fascinante achado arqueológico. Ele é um elo vital entre o passado e o presente. Sua história nos convida a explorar as complexidades da vida humana, a interconexão entre cultura e espiritualidade, e os desafios da preservação do patrimônio. À medida que continuamos a desenterrar os segredos do passado, o Homem de Tolund nos lembra de que cada vida, cada ritual e cada história moldam a tapeçaria da experiência humana. O legado que ele deixa vai além da ciência, é uma celebração da diversidade da vida, das crenças e das práticas que nos uniram ao longo dos séculos. Em última análise, o Homem de Tolund nos inspira a olhar para o passado com um novo entendimento e a valorizar as lições que ele nos oferece. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!